Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo ao programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e vamos analisar, à luz da palavra de Deus, um tema muito interessante. Existem levitas atualmente em muitas igrejas evangélicas. Os músicos, os vocalistas são chamados de levitas. Mas este termo está certo? Se aplica realmente àqueles que desempenham alguma função no grupo de louvor da igreja? Importante irmos até a origem do termo. Levitas são descendentes de Levi. Levi foi um filho de Jacó. Jacó que teve seu nome posteriormente mudado para Israel. E os filhos de Jacó deram os nomes às 12 tribos de Israel. E o terceiro filho que Jacó teve com Leia, ou Lia em algumas versões, o terceiro filho de Jacó e Lia foi chamado de Levi, como você pode conferir em Gênesis, no capítulo 29, versículo 34. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, aqui Lia dizendo, agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Muito bem. E Levi que faz parte, de um contexto muito importante da palavra de Deus. Os descendentes de Levi desempenharam funções distintas e muito relevantes na nação de Israel, como nós veremos daqui a pouco. Israel, você pode conferir muitas genealogias no decorrer do texto sagrado, e também você pode conferir a genealogia de Levi. Todo Israel era contado por genealogias, como você vê em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 1, a parte A do versículo. E todo Israel foi contado por genealogias. Eis que estão escritos no livro dos reis de Israel. Muito bem. E uma dessas genealogias é a de Levi. E você pode conferir aí em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 1. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos e os descendentes todos de Levi, eles foram chamados de levitas e tiveram atribuições distintas na nação de Israel. Geralmente é associado o termo levita ao músico, ao vocalista, ao componente do grupo de louvor da igreja. Mas os levitas, eles devem ser descendentes de Levi, devem ser da nação de Israel. O músico brasileiro que não tenha ascendência lá dos filhos de Levi, ele não é um levita. Ele pode ser um músico, pode ser um vocalista, pode desempenhar o seu ministério sem problema nenhum, mas ele não pode ser chamado de levita. Levita vem lá de Levi. Levita é descendente, de Levi, é alguém descendente lá da nação de Israel. E você também pode acompanhar nas Sagradas Escrituras que os levitas tinham atribuições distintas, diversas em seu país. Eles eram muito importantes e, dentre as atribuições, nós vemos que os levitas eram porteiros. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 17. E foram porteiros Salum e Acube, e Talmon e Aimã, e seus irmãos, cujo chefe era Salum. Olha só, levitas como porteiros. E também eles eram guardas lá das entradas do tabernáculo, do santuário do próprio Deus. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 19. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo. E seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. Então você já viu aí que os levitas eram porteiros, eram também guardas, cuidavam da segurança do tabernáculo, das entradas. Eles exerciam
um importante ministério, um importante papel lá na nação de Israel, além de outras atribuições de muita relevância. Dentre os levitas, havia um chamado Finéias, e Finéias, filho de Eleazar, dantes era dentre eles o guia, com o qual era o Senhor. Então, Finéias, um levita, chefe dos guardas. E os levitas eram também responsáveis pelos utensílios lá do templo, responsáveis pelos utensílios, pelas ferramentas, pelos objetos destinados ao serviço religioso. Como você pode ler em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 28. E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Eles cuidavam da limpeza dos utensílios, da manutenção, da logística, da reposição desses objetos. Eles guardavam, eles tinham total zelo com os utensílios lá do santuário do Altíssimo. Além disso, eles cuidavam também dos móveis, dos objetos sagrados e dos alimentos. Veja, 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 29. Porque deles alguns havia que tinham cargo dos móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha, e do vinho, e do azeite, e do incenso, e da especiaria. Quando você ouve dizer, levita é um músico, olha só quantas coisas os levitas faziam. Eram porteiros, eram guardas, seguranças, eram responsáveis pelos utensílios do serviço religioso, cuidavam também dos móveis, dos objetos sagrados, do alimento como a farinha, o vinho, o azeite, cuidavam do incenso e também dos temperos, das especiarias, e eles preparavam também esses temperos, como você pode ver aí em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 30. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. Eles se dedicavam ao preparo dos temperos lá da nação de Israel. Além disso, eles tinham a incumbência de assar os pães que eram destinados às ofertas. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 31. E Mititias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em assadeiras. Olha só que importante. E além de outros que preparavam os pães todo sábado, no versículo 32 de 1 Crônicas, capítulo 9. E alguns dos filhos dos coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição, para os prepararem todos os sábados. Então, os levitas tinham papéis relevantes, mas muito distintos lá na obra de Deus. Eles eram separados para exercerem funções aí diferentes e todas de muita relevância. E alguns também cantavam. Quando você ouve dizer que os levitas eram cantores, eles não eram exclusivamente cantores. Eles cantavam também. Alguns deles eram encarregados da música, do louvor a Deus, como você pode acompanhar em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 33. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Muito bem, os levitas cantavam também, mas eles não eram exclusivamente cantores. Os levitas eram porteiros, eram guardas, eram responsáveis pelos utensílios do serviço religioso, eram encarregados dos móveis do santuário, eram também os responsáveis pelos alimentos, pelos temperos, e também cantavam, louvavam a Deus. Quando você associa o termo levita a cantores, a músicos,
você está restringindo o termo. Isso é muito mais abrangente. Os levitas faziam muitas coisas e para que você compreenda de uma vez por todas, levitas são os filhos de Levi, os descendentes de Levi, eles devem ser descendentes lá de Levi, que foi filho de Jacó. Um músico brasileiro, um cantor brasileiro ou de qualquer outra nacionalidade, ele pode exercer muito bem o seu ministério na música, no louvor, fazer parte da equipe do louvor de sua igreja, de seu ministério. Ele pode ser um bom músico, um bom cantor, um bom servo de Deus, um bom cristão, pode ser uma pessoa exemplar. Mas se ele não é descendente de Levi, ele não é um levita. Levita é quem descende de Levi. Que você continue se aplicando ao conhecimento das Sagradas Escrituras. O conhecimento liberta, o conhecimento nos dá a luz, abre o nosso entendimento e Deus trabalha através do conhecimento. A falta de conhecimento gera destruição. Que você possa meditar na palavra de Deus de dia e de noite e absorva dela o conhecimento que produz vida. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus.